Olá pessoal, o Diálogo Aberto recebe hoje a nutróloga endocrinologista doutora Vânia Assali. Sejam bem-vindos. Doutora Vânia está chegando aqui agora. Olá, boa Doutora noite. Vânia, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? E você, tudo bem? Boa Tudo noite a ótimo. todos. É E uma aí? honra para o Diálogo Aberto recebê-la. Eu que fico muito feliz. Obrigada pelo convite, agradeço bastante. Acho muito bom esse bate-papo, a oportunidade de estar com vocês. E vamos começar. O que a gente tem para Com falar? certeza. Me conta. Doutora, Dica. você conhece aqui a nossa terra, Ceará, Fortaleza? Sim, conheço e gosto muito. Gosto muito. Já fui muito. Agora a gente não pode viajar, cada um tem que ficar na sua toca, né? A gente É, tem que ficar mascarado, escondido nas nossas tocas, cada um fazendo o melhor para controlar essa pandemia. Então a gente não pode viajar, não vou poder te visitar, mas a gente pode se falar aqui pelo Instagram, conversando com todos, fazendo as nossas lives. E aí isso acaba passando um pouquinho essa sensação de solidão. com certeza. Então, vamos iniciando aqui. A nossa convidada especial de hoje do programa Diálogo Aberto é a doutora Vânia Assali. Ela é endocrinologista, nutróloga, não é? Diretora da Associação, embaixadora da Associação Europeia de Medicina de Estilo de Vida, né? E diretora da Associação de Medicina de Estilo de Vida Latino-Americana. Isso E, mesmo. né, e é diretora do Instituto Assali. E, Isso. doutora, eu tenho aqui uma biografia aqui que dá 5 páginas, doutora. Eu não vou ler tudo, não, porque senão vai ter uma live toda, doutora. Não, Me não desculpe. precisa. Não precisa, porque assim, o que é importante é o que a gente tem para falar e o que a gente tem para dividir. Né? Não, Com não é certeza. tão importante o título, mas mais o conteúdo do que a gente vai passar para as pessoas. Com certeza. Doutora, nós aqui entramos no tema, não é? Na saúde na era pós-genômica, não é? Já se vão 16 anos de estudos da senhora, né? Desde 2005 que a senhora vem estudando. O que é que esse estudo nos revela hoje, doutora? Bom, uma das coisas mais importantes que ele revela é que genética não é destino, né? Toda essa história da gente abrir a nossa carta genética, a nossa história, o que os nossos genes falam sobre a nossa saúde ou sobre a tendência a determinadas doenças crônicas, se nós podemos corrigir, né, a tendência a essas doenças. O que a gente aprendeu nesses anos, depois que o Craig Venter abriu esse patrimônio enorme da nossa história evolutiva como humanos no planeta, tudo aquilo que nós trazemos e temos aí dessa viagem de longa história na nossa ancestralidade, ela traz a nossa experiência de sobrevivência. E certamente o que nós temos hoje é um banco de dados enorme, né, são bancos de dados sobre aspectos raciais, sobre toda a civilização humana, as questões que foram evolutivas, mas falando sempre sobre a nossa história de sobrevivência, aquilo que nós aprendemos através dessa comunicação com os desafios evolutivos em restrições alimentares, em falta de alimento, em mudanças climáticas, na exposição ao frio, nessa comunicação com vírus, bactérias. Então, nós temos um grande sistema de comunicação que se traduz, né, em modelos bioquímicos que podem aparecer com aumento de colesterol, aumento de glicemia, hipertensão arterial, uma tendência à osteoporose. Então, nesse banco de genes que nós temos, existe uma carta enorme dos nossos modelos, né, de adaptação ao mundo
e como nós lidamos hoje em dia com essa questão da fartura de alimentos. Hoje nós temos toda uma história de comer demais, termos mais questões de sedentarismo e estamos trazendo uma série de doenças. Essas doenças elas estão ali colocadas dentro do patrimônio genético, mas elas se expressam muito através das nossas atitudes. Então, pensando na tua pergunta, o que eu aprendi nesses anos? Genética não é destino, nós nos comunicamos constantemente com os nossos genes através do estilo de vida. Então, aquilo que eu como, se eu uso uma bebida alcoólica constantemente, se eu tomo mais café, se uso muita fritura, embutidos, tudo isso traz o despertar de alguns genes de doenças que não vieram para me trazer doença, mas vieram para me trazer sobrevivência numa época em que existia menos comida e que nós nos movimentávamos mais e que passávamos muito mais frio e carências do que fartura. Então, esses genes, eles estão ali, eles fazem parte da nossa história, mas o que mudou foi o modelo e o estilo de vida. Então, hoje nós temos carro, ar-condicionado, temos coisas que nós fazemos tudo com controle remoto, a gente anda menos, fica muito tempo vivendo numa exposição a ambientes fechados, não temos exposição solar, você aí em Fortaleza tem, aqui em São Paulo é mais difícil. Então, o nosso sedentarismo, a mudança do ritmo biológico, o excesso de alimentos de má qualidade é que traz a expressão dessas doenças. Mas as doenças, elas não vieram exatamente com os genes, elas vieram com a combinação dos genes associados a um estilo de vida que traz essa expressão do adoecimento prematuro. Então, é com isso que a gente precisa entender, né, a nossa linguagem de comunicação. Como é que eu posso conversar com os meus genes dentro de uma abordagem de prevenção dessas doenças crônicas. Certo. Paula, obrigado. A Paula aqui está elogiando meus olhos, viu, doutora? Obrigado, Paula. Que bom, que bom. Doutora, chegou uma pergunta aqui da Renata. Ela pergunta: dietas excessivamente restritivas podem prejudicar o diálogo com os genes? Depende do que você traz ali de aspectos individuais do seu genoma. Tem algumas pessoas que se beneficiam de restrição. Algumas pessoas que trazem genes de resistência à insulina, que trazem uma tendência a diabetes, elas podem ter um benefício da restrição ou dentro das questões que a gente fala que é do jejum intermitente, que está tão na moda hoje, algumas pessoas têm realmente benefício. Como que a gente pode imaginar indivíduos que têm esse benefício? Em geral, são pessoas mais fortes, elas não são tão longilíneas, tão miúdas, tão franzinas, e elas têm uma estrutura muscular e às vezes até um pouco de uma barriga de reserva, né? Aquela gordura visceral que é o indivíduo que tem uma circunferência abdominal mais ampla e traz essa reserva adipositária, né, de gordura nas vísceras, no fígado, no pâncreas. Então, isso é um tema bastante presente no dia a dia. São as questões de resistência à insulina e tendência a diabetes. Essas pessoas, em geral, têm um benefício de fazer o jejum intermitente e restrição. Restrição não quer dizer redução de nutrientes bons, tá? Reduzir calorias em 30% e comer melhor em termos de qualidade é possível, porque muitas vezes eu estou fazendo uma sobremesa ou tomando um milkshake que não me oferece nada de bom, exceto um paladar e um reforço de prazer imediato, mas que em termos nutricionais aquilo não agrega valor na composição de uma nutrição adequada
para trazer mais saúde para aquele indivíduo. Então, quando eu falo de nutriente, eu estou falando do que está dentro do alimento que eu escolho e que ponho no garfo e vai dentro do meu trato digestivo ser extraído uma série de compostos que trazem benefício. E comida comi hoje arroz, feijão, linguicinha. Ok. Podia ter ficado sem a linguicinha, estava melhor, né? Comi um embutido, um salame, mortadela, um pão com manteiga. É um alimento, né? Assim, tá lá, a composição da dieta, mas não tá bacana em termos de oferta de qualidade. Então, comer bem não é só o contar a caloria. Eu como uma dieta de 800 calorias. Bom, se essas 800 calorias for pão com manteiga, presunto e queijo, não vai estar bom, né? Falta nutriente, falta uma salada, falta um alimento colorido, um prato com fibras. Então, não é apenas caloria que importa, é qualidade do alimento que se traduz em energia e executa uma série de tarefas que são importantes para o nosso corpo. Então, através da alimentação, a gente alimenta os nossos neurônios, as células, as funções do trato gastrointestinal, me comunico com as bactérias amigas que estão dentro do meu corpo ou alimento algumas inimigas. Então, esse é um ponto importante em termos de benefício de escolher melhor uma dieta. Um prato rico em fibras, que tenha bastante salada, muito colorido. Eu posso ter o nosso prato brasileiro de arroz e feijão sem colocar alimentos fritos associados, ou comer um peixinho frito, um camarãozinho frito. Puxa vida, vamos tentar comer ele cozido para evitar essa sobrecarga de alimentos hiperaquecidos, da gordura aquecida, que certamente traz um resultado negativo em termos de doença cardiovascular, doenças aterogênicas, né, que é a formação de placas nas artérias, e ao mesmo tempo modifica esse depósito de gordura, trazendo mais gordura central, mais gordura no fígado, que é a tal da esteatose hepática, tão comum hoje dentro das doenças que precedem o risco cardiovascular e o diabetes. Certo. Doutora Vânia, uma pergunta aqui da Nusa. Ela pergunta, doutora, como tratar o excesso de hirsutismo? Nusa, o hirsutismo, ele vem muitas vezes também dentro dessa decodificação genética, na transformação dos hormônios no fígado, né? Os hormônios que nós fabricamos no nosso corpo, eles são fabricados pelos ovários, né? E pela suprarrenal, são duas glândulas que trabalham nessa produção dos androgênios. Algumas pessoas têm nos genes um impacto em relação ao nível insulínico e à formação de ovários policísticos, que é a síndrome dos ovários policísticos. E aí nós temos aí a expressão dos androgênios nos receptores. Receptores aonde? Que estão no nosso corpo, no corpo todo. Podem estar nas artérias, pode estar na pele, no folículo capilar, e aí também nos marcadores que nós temos dentro da parte cardíaca. Então, em geral, uma pessoa com hirsutismo, ela tem uma super expressão dos androgênios, os hormônios masculinos nos receptores. E aí a gente já tem esse pacote genético. Nós temos resistência à insulina, nós temos uma alteração ovariana, esse ovário está produzindo múltiplos cistos. Isso merece um tratamento, através da redução da obesidade, muitas vezes associando coisas para bloquear essa produção androgênica. Então, pode ser usado a metformina, alguns anticoncepcionais especificamente, ou alguns fitoterápicos que podem trabalhar beneficiando essa redução de formação de múltiplos cistos ovarianos. Outras vezes nós temos esse hirsutismo que decorre da produção dos androgênios pela suprarrenal. E isso, essa glândula que trabalha para a nossa gestão de estresse, para o gerenciamento de estresse, muitas vezes, quanto mais estresse eu tenho, maior é a produção androgênica, e aí essa manifestação
de obesidade central, resistência à insulina e hirsutismo. Então, o hirsutismo, ele resulta de uma expressão, né, de hormônios androgênicos na área de pirificação. Pode estar aqui no mento, aqui nessa região central do tórax, e é uma doença que pode estar relacionada com síndrome de ovário policístico ou hiperplasia de suprarrenal. Merece tratamento, merece investigação e deve ser tratada de uma maneira séria porque traz consequências. Como eu falei, o hirsutismo não é só uma questão da aparência, mas ele também está associado a aumento de risco cardiovascular e doenças metabólicas. O que é doença metabólica? O diabetes, a hipertensão. Por isso que a gente precisa investigar essa manifestação do hirsutismo, que pode estar comprometendo a aparência, mas como uma expressão de algo que está acontecendo errado no nosso corpo. E aí, através de verificar todas essas coisas que às vezes a gente olha e fala, nossa, o que está acontecendo? Você deve ir ao endocrinologista, olhar para isso, porque à medida que você enxerga o hirsutismo, você acaba se tratando de uma série de coisas que são decorrentes desses androgênios circulantes, desses hormônios masculinos, se expressando num corpo feminino e trazendo a aceleração de uma série de doenças, a antecipação de doenças como hipertensão, diabetes, colesterol, a esteatose hepática e a obesidade. Então, precisa ser cuidado. Certo. Doutora Vânia, o Newton, ele pergunta como identificamos se somos adeptos à carne ou vegetal? Na verdade, existe, além do teste genético, é claro que ele vai mostrar se nós temos uma tolerância boa a aspectos específicos da carne, que é a sobrecarga do ferro. Existe uma questão, existe uma doença, que é a hemocromatose, que traz um risco maior de inflamação e agressão do fígado quando você faz um aporte exagerado de produto animal como a carne. Então, tem indivíduos que realmente a gente aconselha a tomar cuidado com a ingestão de volume de carne vermelha principalmente, e outros indivíduos, eles têm uma tolerância maior e a gente vê no teste genético, eles suportam mais essa questão da dieta rica em proteína, porque acaba tendo uma relação com o ponto de saciedade. Essa pessoa, às vezes, comendo só salada, carboidrato, vai parecer que nunca atinge o ponto de saciedade. Então, os genes falam muito sobre a nossa evolução. Se nós olharmos a questão da face do indivíduo, em escala evolutiva, dá para perceber muito essa questão da arcada dentária. Então, tem indivíduos que são bem mais marcados, são pessoas que podem possivelmente demonstrar uma maior aceitação da ingestão de carne, de produtos animais, porque isso reflete um pouco a nossa história. Então, isso tem a ver com aspectos raciais, mas o ponto principal em relação à carne é, se você tem exames que demonstram sobrecarga de ferro, ferritina alta como marcador inflamatório, ou mesmo um volume de eritrócitos, que são as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, muito acentuado, a restrição de produto animal e de carne pode trazer um benefício em relação a riscos cardiovasculares, cerebrais, né? E também a própria degeneração do fígado por sobrecarga de ferro. Se a gente lembrar que essa associação a um churrasco, uma cerveja, um excesso de bebida, obesidade, isso traz uma pior evolução da esteatose hepática para a esteatopatia, que já é um começo de uma degeneração que pode evoluir para disfunção e fibrose hepática. O que é a fibrose hepática? É a cirrose. Tá? Então, sobrecarga de ferro, sobrecarga de álcool, sedentarismo, uma dieta muito inflamatória, sobrecarga de gordura saturada, sempre tem uma fritura, né? Tem sempre superaquecidos, alimentos fritos em alta temperatura. Isso realmente não traz saúde para nós. Isso traz alterações que a gente chama de glicação avançada,
que traz doença neurodegenerativa, traz doenças cardiovasculares. Então, a gente realmente precisa começar a pensar quais são as nossas escolhas para a saúde, de que maneira nós escolhemos nos comunicar com os aspectos evolutivos do ser humano que nunca teve tanta comida. Se a gente pensar que os nossos genes são de modelos ancestrais que passaram por falta, eles são genes muito econômicos. Quando a gente põe muita comida, o ser humano, em geral, engorda muito ou traz doenças a partir desse aporte de calorias excessivas e muitas vezes de má qualidade. Ok. Quem está nos assistindo aí está aberto para enviar perguntas aqui para a doutora Vânia. Doutora, enquanto chegam outras perguntas aqui dos seguidores, eu gostaria de perguntá-la o que é a visão da saúde 360 graus? Muito bem, vamos lá, uma pergunta bem complexa. A saúde 360 graus é um conceito muito atual na área médica, ele é muito atual, mas ele coloca o indivíduo em todos os setores que afetam a sua saúde. Tudo que afeta dentro dessa relação humana com o planeta, com as pessoas, com a família, como nós temos a nossa condição de fé, trazendo recursos de adaptação e de benefício à fisiologia humana através de uma experiência de espiritualidade que não precisa ser especificamente o nome de uma religião ou de outra, mas um aspecto de acolhimento a partir dessa fé que traz uma esperança de transformação de momentos difíceis em algo que possa ter alívio. Então, nós estamos falando de conectividade humana, então essa visão de como nós estamos conectados com os amigos, com as pessoas que nós amamos, com a nossa família, com o nosso ambiente de trabalho, com essa relação amorosa, afetiva ou hostil. Então, esse componente passa a ter um valor muito grande. Para nós médicos era muito distante essa questão comportamental, a gente dava muito pouca bola, ficava mais para a área da psicologia, mas hoje nós sabemos que esse campo da psiconeuroimunoendocrinologia, ele se dá nessa visão do homem 360 graus, dessa saúde 360 graus, onde os nossos genes, eles tricotam experiências em todos os setores. Então, se eu tenho lá uma meditação ou uma oração, se eu tenho um amparo familiar, se eu comi bem, se eu me relaciono bem com os outros animais, com o planeta, se existe um respeito ao ecossistema, a forma como eu preparo o meu alimento, tudo isso impacta no nosso campo genético através de um tema que a gente fala que é a epigenética. É como nós trabalhamos a expressão dos nossos genes, que são flexíveis. Os nossos genes, eles são flexíveis, eles podem estar guardando as doenças empacotadas, fechadinhas, e quando eu insisto muito nos erros, eu posso abrir esse pacote guardado de doenças e começar a tricotar uma série de fenômenos bioquímicos, como a síntese do colesterol excessiva, aumento de triglicéride, alterações de enzimas hepáticas. Então, quando a gente lê um exame laboratorial, você está lendo ali a expressão de genes a partir de uma escolha. E é essa escolha que a gente pode mudar. Eu não posso mudar o meu gene, mas eu posso melhorar a expressão das doenças que estão... silenciar as doenças e expressar mais saúde. Então, é dessa forma que nós nos comunicamos com os nossos genes. Nós nos comunicamos através de toda essa ampla gama de setores da vida, mas é sempre uma coisa simultânea. Eu não posso estar fazendo exercício físico simplesmente cumprindo uma meta competitiva se eu não tiver prazer em estar lá. Então, a gente sempre tenta buscar algo que traga também prazer, não só uma dinâmica de obrigação.
você comer bem e escolher um prato, ele não pode ser simplesmente uma experiência, estou comendo para perder peso. Eu vou aprender a alimentar as minhas células de coisas boas. E a hora que eu alimento as minhas células de coisas boas, a minha fisiologia, o funcionamento do corpo passa a te devolver saúde. É uma troca, tá? Então, eu te dou nutrientes bons e você me devolve saúde. E é assim que a gente se comunica com os nossos genes. Eu dou para você uma experiência de acolhimento afetivo, uma música bonita, e você me dá uma síntese de neurotransmissores e hormônios que me dão bem-estar. Então, eu trago uma pessoa afetivamente, dou um abraço, esse recurso, né, de toque e de sensação de bem-estar é sentido por todas as minhas células. E aí, nessa visão 360 graus, que se coloca o homem moderno. É um campo de vibração possível que é traduzido como experiências a partir da transcrição de genes, e nisso tudo é essa linguagem da medicina pós-genômica, olhando para tudo isso de uma maneira muito ampla, mas é claro que todas as experiências são sentidas dentro dos nossos genes e se desenham no nosso corpo. Né? O corpo, ele sente e responde, devolve saúde ou doença. Doutora, a Renata, ela pergunta qual a importância dos testes genéticos para alcançar uma melhor qualidade de saúde. Na verdade, o teste genético, ele fala de predisposição. Ele vai falar o que você trouxe dos seus ancestrais, quais são os aspectos individuais e singulares que você tem. Olha, eu tenho alguns genes que me tornam mais faminta, mais gulosa à noite. E aí eu tenho que trabalhar com uma alimentação que vai segurar um pouquinho essa compulsão, essa vontade de comer doce. Então, os genes, eles descrevem todos os traços de tendências que nós temos. E a gente joga xadrez com ele, né? Na verdade, quando a gente trabalha aqui na clínica, a gente usa o teste como uma carta de conhecimento da trajetória daquele indivíduo em relação à predisposição de doenças. Olha, nós temos a predisposição, então eu vou lidar com essa experiência através de uma orientação bem específica, personalizada, para que eu afaste essas doenças para o mais longe possível. Que a nossa jornada de vida, ela tem lá uma expectativa possível de 125 anos, às vezes até mais, né? E nessa viagem eu posso adoecer aos 30, 40, 70 ou aos 100 anos. Então, a gente espera que a gente viva mais tempo, mas com maior expectativa de saúde. E esse banco de dados do genoma, ele nos dá a possibilidade de espiar um pouquinho as tendências. Essa carta que vem dos nossos pais, que traz alguns aspectos individuais. É claro que eu muitas vezes não preciso do genoma para dizer, olha, meu pai morreu de infarto aos 40 anos. É claro que algum aspecto dentro da predisposição à doença cardiovascular você vai ter. Mas de que maneira nós negociamos com esse fenômeno? Tem dietas específicas para você, o melhor exercício, a melhor suplementação. Então, tem gente que precisa de mais vitaminas do complexo B, mais ácido fólico. Tem gente que deve usar ômega 3, tem gente que não deve usar. Então, ele permite que a gente tenha uma prescrição mais personalizada em estilo de vida, suplementos e medicamentos. E o objetivo é prevenção de doenças crônicas e aumento de tempo de vida em saúde. Né? Aumentar tempo de vida em saúde é o nosso tema hoje na área médica, porque já que a gente vai viver muito,
é melhor que a gente não adoeça cedo, senão a gente vai passar 40, 50 anos se debatendo com hospitais. E isso não é fácil nem para o indivíduo, nem para a família e nem para o sistema, para a economia do país. Então, nós temos já, o Brasil já está se tornando um país que tem uma expectativa de vida maior, a gente vem ampliando, né, essa pirâmide, ela está ficando mais retangular, tem reduzido o número de nascimentos e ampliado o número de indivíduos que atinge 70 anos para cima, e nessa visão, a falta de saúde ao longo da vida, depois dos 70 anos, que é uma hora mais difícil de ter saúde realmente, é um tema que a gente precisa pensar hoje. Não adianta buscar saúde quando essa doença já está ali, tirando a sua autonomia e trazendo um aumento de doenças associadas, porque a doença é quase como se fosse um dominó. Eu tenho diabetes, eu tenho doença cardíaca, eu tenho hipertensão, e aí vai indo, aí faz o derrame, faz o AVC, aí tem alterações vasculares nos membros inferiores, aí faz trombose, e aí vai indo. É uma cascata de doença. Então, às vezes, você tem ali, chegou até os 70, começa a alterar. Aí faz doença renal, faz doença pulmonar, vai indo esse crescente, essa pulverização de doença em todos os órgãos. E isso, muitas vezes, pode ser prevenido, pelo menos melhor cuidado, aos 40, 50 anos, né? Certo. Doutora, o Newton, ele pergunta se é possível identificar células cancerígenas com antecedência. Olha, existem temas, né, hoje, em exames que são feitos, mas não na rotina médica normal. As células tumorais, a gente tanto olha em material, em biópsias, em coisas, por exemplo, faço uma colonoscopia e vejo lá um tumor, e existe biópsia líquida, que não é uma coisa disponível para a área médica de rotina, mas em pesquisas, em alguns países, a gente já faz a pesquisa de células tumorais circulantes, mas não é parte da rotina médica, né? Não é parte, a gente, é claro, se é um paciente que vem com tumor, nós tratamos esse tumor, ele já fez a quimioterapia, fez a radioterapia, tratou corretamente, e eu estou fazendo a evolução para dar seguimento ao tratamento, hoje nós já fazemos no consultório a pesquisa de células tumorais circulantes, que chama biópsia líquida, mas não é uma rotina oficial da área médica. Certo. Doutora Fabiana, ela pergunta, é possível usar epigenética para retardar o hipotireoidismo nas tireoides autoimunes? Nas tireoidites autoimunes? É. Então, na verdade, existe um campo de comunicação entre doenças autoimunes e algumas questões com intolerâncias alimentares específicas. Então, nós temos ali a intolerância ao glúten, que é clássica como geradora de doenças autoimunes, tanto pode interferir em tireoidites como em diabetes tipo 1. Não obrigatoriamente todo paciente com tireoidite vai ter intolerância ao glúten, mas alguns trazem isso. Mas muitas vezes essas pacientes ou os pacientes têm impacto da alimentação e de erros frequentes na alimentação, mudando a microbiota intestinal. A microbiota é o conjunto de bactérias, e não só as bactérias, mas seres vivos que estão dentro de nós, que são os nossos inquilinos. Os nossos inquilinos estão sempre se comunicando com os nossos genes e traduzindo a experiência alimentar também como algo bom para nós ou ruim. Muitas vezes por excesso de alimentos que não são adequados, alimentos artificiais, corantes, coisas que estão dentro dos pacotes dos alimentos, o plástico, o tipo de fritura, o tipo de preparo do alimento, a frigideira, tudo isso impacta em como esse alimento chega para mim. E aí a gente está falando de epigenética, a gente está falando do impacto do alimento e dos antinutrientes, não dos nutrientes, aquilo que está junto com o alimento, que não nos serve, que causa uma estranheza para essa microbiota, e essa estranheza pode ser vista como uma inflamação
que detona uma reação autoimune. Então, se eu pensar, eu me alimento, eu tenho nutrientes essenciais, eu vou ter ali uma série de alimentos que fazem bem para a fisiologia humana. Ah, vai ter carboidrato, proteína, vai ter gordura. Gordura de que jeito? Essa gordura é aquecida, não é? E que mais? Eu tenho ali nutrientes essenciais, tenho selênio, tenho magnésio, mas o que mais eu posso ter? Eu posso ter xenobióticos, que são nutrientes que não são bons. Eles estão dentro da comida, mas não nos servem como elementos de saúde. Eles são estranhos para o ser humano, estranhos para a microbiota. Por isso chamam de xenobióticos. Esses xenobióticos estão nos plásticos, pesticida, produtos empacotados, as latinhas, os produtos industrializados, os acidulantes, edulcorantes, todos esses produtos que deixam o alimento na prateleira por muito tempo, que serve para nós, para o nosso mundo moderno, mas que no nosso mundo, aqui dentro do nosso corpo, as células têm uma estranheza. Elas não gostariam de encontrar esses alimentos. Então, balas coloridas. Não deve ser muito bom, né? Esse monte de corante são coisas que modificam a estrutura molecular do alimento e essa comunicação que se dá naquele grupo de bactérias, fungos, vírus que está adaptado a uma alimentação ancestral um pouco mais pura. Então, xenobióticos, compostos químicos industrializados, edulcorantes, acidulantes, adoçantes, tudo isso vai ter uma modificação de impacto para transformação, muitas vezes, de uma tireoide que estava funcionando bem para uma tireoidite autoimune. E não só a tireoidite. Posso ter artrite, posso ter psoríase, uma série de doenças que vêm por essa estranheza do alimento modificado numa civilização moderna. Doutora, o Paulino, ele pergunta, até onde a avaliação do microbioma pode potencializar a qualidade de vida? Olha, o microbioma é um estudo gigante, né? Muito, muito interessante, tem sido cada vez mais comentado na área médica e na ciência moderna, essa ciência que a gente chama de pós-genômica, porque ela traz, né? O nosso microbioma, ele traz essa comunicação que é em harmonia ou desarmonia, simbiose, eubiose, que é estamos bem, nós aqui e os inquilinos, ou uma disbiose, dizendo que os inquilinos não estão muito bem conosco, trazendo mais doenças do que saúde. E por que eu tenho disbiose? Olha, desde o tipo de parto, a não amamentação, o uso de alimentos industrializados, o excesso de antibióticos, medicamentos que interferem no processo digestivo, excesso de omeprazol, pantoprazol, que impede a acidez do estômago, que é tão, é prescrito porque nós temos gastrite, esofagite, mas interfere um pouco no nosso processo digestivo. Então, tudo isso modifica a qualidade desse bioma, desse grande ecossistema, que colabora muito na nossa manutenção de saúde. Então, esse equilíbrio, essa simbiose ou a eubiose, ela traz essa harmonia de reações químicas, tanto na ajuda da digestão, na síntese de vitaminas, na proteção à barreira intestinal e na própria produção de elementos essenciais que têm uma ação tanto para a saúde cerebral como para a nossa saúde arterial. Então, hoje nós sabemos que a microbiota, uma microbiota disbiótica, quer dizer, não boa, inquilinos bagunceiros, estão relacionados a grande parte das doenças crônicas. Parkinson, demência, ateromatose, doenças renais, câncer de bexiga, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pâncreas. Então, nós temos uma série de doenças que estão relacionadas a esse modelo disbiótico. E disbiótico por quê? Porque eu tenho uma oferta de alimentos excessivos, alimentos de má qualidade, resolvi comer tudo junto. Nossa, estava morrendo de fome, cheguei em casa, já comi um pacote de bolacha,
daí resolvi comer uma feijoada, comi lá uma carne, um bife à milanesa. Como assim? Como assim? Vai comer tudo junto? Né? Isso não tinha na evolução humana, não tinha tanta comida assim. A comida não era tão aquecida, não tinha nada frito, numa temperatura absurda. Isso não vai dar certo, você vai implodir. Né? Então, claro que essas questões da disbiose, elas aconteceram pela nossa maneira de viver, de comer, na hora em que nós estamos comendo. Comer muito à noite não é uma boa coisa. Né? Eu como bem tarde, a maioria de vocês que está assistindo, que me conhece um pouco, sabe que eu saio daqui quase meia-noite. Então, mas eu como muito pouco à noite, muito pouco, porque nós não podemos comer tanto. O ser humano come mais do que ele precisa, na grande maioria, exceto em locais onde a gente tem fome, né? Que não é, sim, é claro que existem locais no Brasil em que existe muita fome. Mesmo assim, a gente tem essa fome, mas as crianças que são carentes estão comendo alimento de má qualidade. Se a gente pudesse preparar um alimento, né, que foi mais caseiro, extraindo raízes, as folhas, preparando coisas que muitas vezes nós jogamos fora na nossa rotina de preparo de alimento, talvez essas crianças estivessem mais bem nutridas do que comendo pacotinhos e refrigerantes. Né? Doutora Érica, ela pergunta quais as diverticulites mais perigosas. Não tem diverticulite mais perigosa. A diverticulite é perigosa em si. A diverticulose, que é a presença de pequenos divertículos, que são aqueles micro buraquinhos, né, que aparecem na alça intestinal, eles são locais em que pode se acumular resíduo de alimentos putrefativos com bactérias de má qualidade, fazendo uma modificação ali naquele tecido intestinal, e da diverticulose nós evoluímos para a diverticulite. A diverticulite, ela merece tratamento, ela pode gerar um quadro grave, uma bacteremia, uma septicemia, e merece cuidados terapêuticos, muitas vezes medicamentoso, antibiótico terapia, muitas vezes até metronidazol associado, que pega um pouco bactérias anaeróbias, e ao mesmo tempo, se você não melhora, procedimento cirúrgico para resolver esse quadro que está mais grave. Tá? Então, essa é uma questão que é bem específica da área de gastroenterologia. Mas todo divertículo pode se tornar perigoso pela migração de bactérias na circulação. Tá? Certo. Doutora, chegou uma pergunta aqui da fonoaudióloga Adriana Araújo. Ela é fonoaudióloga, né? Ela pergunta: quem tem hipotireoidismo pode fazer terapia de eletroestimulação com fonoaudiólogo? Existe contraindicação? E ela complementa: comer à noite prejudica as nossas pregas vocais? Pode causar refluxo e isso afetar a voz? Olha, sim, né? Essa tua última pergunta, sim, é claro. Se eu como à noite, eu posso ter uma dilatação da válvula gastroesofágica, principalmente se eu tenho sobrepeso, ou se eu me alimentei de uma maneira com alimentos volumosos, coloquei líquido associado, se tem chocolate, café, vinho, eu posso ter um relaxamento da cardio e aí fazer refluxo e prejudicar a voz. Então, muitas vezes nós temos a mudança da voz, uma tosse constante, o paciente tosse, a gente acha que é sinusite ou bronquite, e muitas vezes é um refluxo. Sobre essa eletroterapia, eu não tenho conhecimento exatamente do que você está falando, tá? E eu acho que eu não vou conseguir responder exatamente, mas em geral, as questões de tireoide não vão ter nenhuma alteração em relação à eletroterapia. Eletroterapia, tratamento estético, não sei se é isso que você está falando, mas vou deixar essa pergunta sem uma resposta absoluta. Doutora Vânia, chegou uma pergunta aqui da minha mãe, que está assistindo a live, tá? Ah, muito bem. Minha mãe Marta, ela pergunta... Boa noite, Marta. Doutora, parabéns pelo seu excelente trabalho. Aí ela pergunta: quem tem hipotireoidismo tomando a medicação diária e as taxas estando normais, mesmo assim,
se pode sentir algum sintoma? Olha, pode, porque assim, a medicação ela dá um estado contínuo estável, mas ela não obedece às variações do dia como nós temos na nossa fisiologia normal. Então, quando o ser humano, ele, por exemplo, vou para um lugar que está mais frio, normalmente a minha condição fisiológica natural seria melhorar a produção do TSH para produzir mais hormônio. Então, quando nós tomamos uma dose estável de hormônio da tireoide, mesmo estando com TSH super bom, nível de T4 adequado, a gente pode ter algumas condições, que a conversão do T4 a T3 pode estar prejudicada se eu tenho muito estresse, se eu tenho deficiências nutricionais, se eu sou anêmica, eu posso ter uma conversão mais lenta e, apesar de estar com a dose correta, eu não ter a função fisiológica adequada, tá? Isso pode acontecer. Outras vezes não ter esse sensor da nossa fisiologia dia-noite, porque eu estou com uma dose contínua, quente, frio, agora estou fazendo exercício, eu modifico a função. Então, toda essa fisiologia interna, que é muito, muito competente do nosso corpo, quando eu medico alguém, eu perco um pouco essa qualidade adaptativa, tá? Então é isso, Dona Marta, né? Não, ela gosta de Martinha. Ah, Martinha, tá bom. Então, muito bem, espero que a senhora tenha entendido. Doutora, a Cristiane, ela está dizendo, vou fazer biópsia da tireoide. Tenho um nódulo, tem remédio ou alimento para diminuir esse nódulo? Olha, na verdade, assim, depende de como estiver esse nódulo, né? Muitas vezes esse nódulo já tem uma autonomia e ele já está grande o suficiente, aí nós não conseguimos acessá-lo, por exemplo, com medicações que possam até bloquear o TSH. O hormônio tireoidiano, ele ajuda a bloquear o TSH e alguns nódulos podem reduzir de volume, mas até hoje, assim, existem questões muito apropriadas para a gente julgar a necessidade de fazer uma biópsia, tá? Então, tem a qualidade do nódulo. Hoje nós temos elementos de classificação do risco de determinados nódulos. Então, tem classificações desde TIRADS 1 a TIRADS 4, TIRADS 5, que são classificações dadas no ultrassom. E, dependendo da qualidade, da vascularização desses nódulos, a gente acaba biopsiando. E, assim, a modificação através da dieta, o que a gente consegue? Se eu tenho ali um modelo inflamatório por doenças autoimunes associadas, muitas vezes com a modificação importante da dieta, reduzindo o aporte de proteína animal, essa coisa de gordura aquecida, alimentos em que eu tenho uma reatividade, vamos tirar o glúten especificamente se você tem um genoma que traz a predisposição à intolerância ao glúten e à inflamação do intestino, pode ser que eu consiga acessar um trabalho para melhorar a qualidade desse nódulo e perceber que ele não era um nódulo tão grave. Ele estava com um volume maior pelo volume inflamatório do meu corpo inteiro. E aí ele parecia uma coisa muito pior do que o que ele era. Então, a gente consegue, às vezes, corrigindo um padrão inflamatório autoimune, diminuir a expressão da anarquia desse nódulo, tá? Certo. Doutora Denise, ela diz o seguinte, as inflamações ainda são vilões a serem combatidos? Ah, sempre, sempre, sempre. A gente inflama para se defender de um agente, de uma bactéria, de um fungo, de um vírus, de um machucado, bati o cotovelo, eu fiz uma alteração no meu tecido, eu vou inflamar. Essa inflamação aguda ela é bem-vinda, ela é uma necessidade, nós inflamamos para ter uma defesa melhor em termos de qualidade de tecidos, de restauração de tecidos, é claro, mas nós não podemos manter essa inflamação contínua. A inflamação contínua realmente é um traço que traz uma série de doenças e compromete o ser humano em termos de qualidade de artérias e tecidos nobres.
Então, nós temos inflamações muitas vezes por essa disbiose que o Paulino perguntou. Então, olha, nossa disbiose, ela traz um campo de inflamações crônicas e essas inflamações crônicas se comunicam com as minhas artérias, trazem espessamento dessas artérias, que é a disfunção endotelial. Essa disfunção endotelial traz ateromatose, que é a formação de placas e envelhecimento, e aí eu avanço na minha idade epigenética. Aí eu tenho um avanço do envelhecimento de determinados órgãos. A inflamação está envolvida com uma série de questões, inclusive demência, né? Então, ela é um fator importante. A inflamação crônica e silenciosa, ela é vista como um vetor de avanço de envelhecimento progressivo. Tanto que na área médica nós temos um termo em inglês que é conhecido como inflammaging, inflamação e envelhecimento, porque elas estão linkadas como um fato progressivo, certamente deve ser combatido no campo nutricional e muitas vezes com suplementos específicos e até com medicações. Ah, vou usar um anti-inflamatório para isso? Não adianta. Anti-inflamatório a gente usa para inflamações agudas. Olha, eu tive uma fratura, estou com o meu dedão do pé vermelho, doendo. Ah, ok, vamos usar 3 dias. Anti-inflamatório não é para inflamação crônica. Inflamação crônica e silenciosa deve ser combatida com atitudes do estilo de vida, escolhas nutricionais e um trabalho dentro dessa composição de conhecimento do que te inflama. O que te inflama? Ah, olha, Vânia, eu como todo dia à noite, eu chego em casa, faço queijo, um queijo quente na chapa, no micro-ondas, como um ovo frito. Não vai dar certo, não vai dar certo, né? Assim, uma dieta pró-inflamatória. Estou comendo mandioquinha frita. Come mandioca, não precisa fritar o raio da mandioca. Então, assim, essa coisa, a gente viveu muito nessa coisa do paladar aguçado para coisas super salgadinhas, super crocantes. Mas essas coisas fazem produtos de glicação avançada, que são conhecidos como AGEs, que trazem aging, trazem envelhecimento, maior envelhecimento progressivo, risco de diabetes, obesidade, esteatose, doença cardíaca, doença neurodegenerativa, tá? E câncer também. Doutora, a senhora falou aí no micro-ondas. O micro-ondas, ele traz algum malefício, doutora? Olha, tem trabalhos mostrando uma modificação das estruturas proteicas, né, em relação ao padrão de superaquecimento. Isso é uma briga muito antiga entre aquilo que se mostra na ciência e alguns assuntos que são polêmicos. Então, a princípio, a ideia é o cozimento lento do alimento é muito mais saudável do que esse superaquecimento. A ideia de evitar essa modificação das estruturas proteicas por hiperaquecimento, você perde um pouco a qualidade dos nutrientes essenciais em termos de condição. Por exemplo, vou hiperaquecer um vegetal, não deve ser lá muito bom. O que a gente tem em termos de condição de fazer sentido dentro da inteligência evolutiva nossa, todas essas coisas que modificaram muito o alimento, elas não devem ser muito saudáveis, nem para as nossas células, nem para a bicharada amiga que mora aqui em casa. Então, os inquilinos não devem lá entender muito bem o que aconteceu nos últimos anos, o que é uma alimentação empacotada, o que é plástico. Então, nosso composto fitoquímico, a cor dos alimentos, eles já trazem os antibióticos naturais que ajudam essa microbiota a não se proliferar que nem doida. Então, os alimentos, eles oferecem essa condição. Quando eu modifico também essa capacidade. Doutora Rejane, ela pergunta como introduzir as fibras depois da fase aguda. A fase aguda do divertículo? Ela não especificou aqui. Ah, da fase aguda da inflamação. É. Talvez seja isso. As fibras, elas estão nos alimentos. A gente tem fibra solúvel e insolúvel. Tem a casca dos alimentos, que é extremamente saudável como fonte de fibra.
os vegetais, as folhas, né, ricos em fibras também, mas existem fibras industrializadas que nós temos, por exemplo, tem fibras que são colocadas dentro de uma rotina na dieta. Eu tenho farelo de aveia, tenho linhaça, tenho fibras que são colocadas, a biomassa, que é uma fonte, a biomassa da banana verde, uma fonte de inulina. E dentro disso, essa colocação pode ser uma colocação em colher, 5 gramas, eu posso fazer isso numa água ou numa fruta, né? Ou eu posso ter algo que é uma escolha nutricional. Vou aumentar o volume de vegetais para ter um aporte de fibras insolúveis ou fibras solúveis. Então, isso existem no mercado inúmeras fibras, tem várias que a gente tem aí, se eu colocar fibras pré-bióticas, tem até a inulina da chicória, que também tem dentro da alcachofra, são hoje industrializadas para que você tenha uma facilidade. Mas se você quiser comer a chicória, é melhor ainda. Certo. Doutora Vânia Assali, nós estamos aqui já na reta final da nossa live, já vai completar Passou uma hora. rápido, hein? O que é bom passar rápido, doutora. Então, assim, antes das suas considerações finais, eu quero deixar alguns avisos aqui. Quem está nos assistindo, quem não segue ainda a doutora Vânia Assali, segue lá, tem muito conteúdo importante. Quem não segue o Instituto Assali, também segue lá, tem muito conteúdo importante. E quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir e acompanhar toda a nossa programação, sempre com muito conteúdo, né? A nossa próxima live, nossa próxima entrevista aqui no Instagram do Diálogo Aberto está marcada para a próxima segunda-feira com um médico psiquiatra lá do Einstein, São Paulo, o doutor Marcos Zanetti. Eu conheço o Marcos, meu amigo também. Muito excelente médico. Muito, muito bom. Então, você está fazendo um time muito bom aí para trabalhar as informações para o teu público. Isso é uma coisa maravilhosa, porque traz uma informação importante de conhecimento, uma responsabilidade grande que nós temos de passar conhecimento para o público leigo, né? E muitas vezes nós temos tanta coisa para dividir e só no consultório a gente acaba falando com um paciente ou com outro, mas não tem esse potencial de divulgação que você tem. Com certeza. Doutora, e antes aqui de encerrar e tudo, eu gostaria de tirar os comentários aqui para a gente fazer um print aqui, por favor, tá? Tá bom, pode fazer tirar isso. Aqui. Fez? Deu certo. Deu? Pode e fazer assim, sem óculos também, arrumando o cabelo. Pronto, vou fazer outra aqui, fazer outra. Pode fazer. Pronto, excelente. Então, doutora, quero deixar avisado aqui também que essa live aqui com a doutora Vânia Assali ficará salva aqui no Instagram Diálogo Aberto e também ficará salva no nosso canal do YouTube, tá? Aqui na bio aqui do nosso Instagram, tem um link do nosso canal do YouTube. Clica lá, segue, se inscreve, né? E acompanha todas as nossas entrevistas. Doutora, fica o convite, quando passar isso tudo aí, vir ao Ceará, nos avisar, gostaria de recebê-la aqui. E, por gentileza, as suas considerações finais aí, doutora. Então, eu deixo um beijo para todo mundo, boa noite, obrigado pela participação, é um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido a escolher como se comunicar com seus genes. Escolha saúde, escolha mais qualidade na hora de fazer um prato bonito, bem colorido, tá? Para alimentar as suas bactérias boas e trazer mais vibração positiva para esse corpo na sua fisiologia. Implantar mais saúde no nosso dia a dia, através da medicina do estilo de vida e dos recursos que nós temos nesse planeta tão bonito. Muito obrigado pela aula, doutora Vânia. Boa noite, que Deus abençoe, muita saúde, parabéns pelo seu grande trabalho. Beijão para todos, boa noite. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau, doutora. Boa noite a todos, obrigado a todos que participaram. Muito obrigado.
Tchau, doutora. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todos que participaram. Nuz Andrade, sempre participando aqui. Muito obrigado, Michele Braga. Muito obrigado a todos que participaram. Daniele, Felipe. Obrigado, pessoal, pela participação. Sempre importante, com comentários, com perguntas importantes que colaboram muito com a nossa discussão aqui. Tá? E, como eu falei aqui, na próxima segunda-feira, o médico psiquiatra do Einstein de São Paulo, o doutor Marcos Zanetti, vai estar conosco aqui. Como a doutora Vânia falou, é um grande profissional, né? Um profissional renomado aí da psiquiatria. Vai estar conosco aqui também, batendo um papo, tirando dúvidas, né? Dando uma aula aqui também da psiquiatria. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Muita saúde. Se cuidem. Cumpram os protocolos aí, pessoal. Tá? Álcool em gel, máscara, distanciamento social. E vamos superar tudo isso. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.